Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, por gentileza, abra comigo a tua Bíblia nesta manhã. Hoje é uma manhã muito especial para nós, que é manhã de Santa Ceia. Mateus 26, versículo de número 36. Mateus 26, versículo 36. Queridos, alguém aqui nesta manhã que nos visita pela sua primeira vez, está aqui nessa casa, amém, sejam muito bem-vindos a essa família, amém, vocês podem ficar de pé, não quero constrangê-los, mas você pode ficar de pé, vamos aplaudir a Jesus, amém, por essas vidas, glória a Deus, sejam muito bem-vindos à família Macários, glória a Deus. Amados, Mateus 26, versículo de número 36, eu quero ler com vocês esse texto, glória a Deus. Quem está comigo diga amém. A palavra do Senhor diz assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal, ficai aqui para vigiar comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou os seus discípulos dormindo, e perguntou-lhe a Pedro: nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo pela segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-me a tua vontade. Quando voltou, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e descansais? Olhai, é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, portamos, vede, o traidor se aproxima. Pai, nós entregamos esta palavra nas tuas mãos nesta manhã, que toda a carne se cale aqui na tua presença, e que somente o teu Espírito tenha liberdade sobre nós. Fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Amados, tudo que vivemos hoje, a graça que nos foi alcançada, amém, e o perdão dos nossos pecados, a condição de nós não sermos mais escravos do pecado, mas sermos filhos de Deus, tudo isso passou pela redenção da cruz, glória a Deus. Então tudo que vivemos, tudo que experimentamos da parte do céu, que é a redenção, passou pela cruz do Calvário. E o Calvário foi o lugar de consumação. Foi lá que Jesus libera uma palavra que vai impactar a humanidade: tetelestai, o preço foi pago, glória a Deus. Esta palavra vai impactar a humanidade. Então o Calvário é lugar de pagamento final da dívida. Quando Jesus sobe aquela cruz e é consumada a sua morte, toda a dívida que era sobre mim e sobre você, Ele quitou aquela dívida, Ele rasgou a cédula de dívida que era contra mim e contra você, e a partir daquele momento você está livre para viver todas as promessas de Deus sobre a tua vida. É por isso que você precisa entender o plano de salvação e o sacrifício da cruz do Calvário. Então, um grande momento que Jesus vai vivenciar passa pelo Getsêmani. Pastor, a palavra Getsêmani significa o quê? Primeiro, prensa de azeite, ou seja, local de esmagamento para conseguir o suco da fruta.
era o jardim situado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, hoje conhecido como Israel. Então, o Getsemane, havia uma tensão grande sobre Jesus, que os seus poros começou ali a sangrar. Então, o período de prensa, o período que Jesus vai passar pelo Getsemane, como o lugar, Getsemane significa lugar de prensa, lugar que ele vai passar ali pela via dolorosa, vai chegar no Getsemane, e o medo que se aproxima, é o medo que ele sabia que ele já estava ali condenado à morte, e que subiria aquela cruz por mim e por você. E ele é tomado pelo medo, e o medo que Jesus vai ter ali, a palavra do Senhor diz que os poros dele vai suar sangue, e ele começa a suar sangue devido a uma adrenalina tensa que ele vai passar por aquele momento. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz: vigiai e orai comigo. Ele diz: o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então a decisão de ir ao Calvário, amém, querido, para pagar os nossos pecados, tudo que o diabo queria era que Jesus não subisse naquela cruz. Parece meio louco, mas o que eu quero que você entenda é que a palavra final que Jesus dá, o grito que ele dá, que é o tetelestai, é: está consumado. E eu entendo daqui na minha conjectura, a cruz não foi um acidente no percurso de Jesus. Os soldados não pegaram Jesus porque Pedro entregou, aliás, porque Judas o entregou. Não, tudo estava na agenda de Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida: a morte que lançaram contra Jesus, ela foi vencida, porque ao terceiro dia Jesus se levanta da morte para a vida, e ele está entre nós, vivendo entre nós, para que nós possamos adorá-lo e glorificá-lo, porque ele venceu a morte. Aleluia! Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Então a decisão de ir para o Calvário é que o peso dos nossos pecados estava sobre ele. A condenação do povo era a morte, o salário do pecado era a morte, mas Deus vai providenciar através da sua misericórdia um cordeiro para morrer em nosso lugar, e ele vai escolher o seu próprio filho, Jesus Cristo, e vai enviar a nós. E a palavra mais impactante da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que entregou, deu, amém, o seu filho, o único filho que ele tinha, e por amor de mim e por amor de você. Então você não caiu da mala de Deus, você não é um fruto do acaso, você é fruto dos sonhos de Deus para a tua vida. Ainda que você esteja vivendo um momento da sua história: pastor, olha, eu estou vivendo um momento da minha vida de perda, de dor, de sofrimento. Tudo isso é só o momento, porque eu quero que você entenda nesta manhã: o maior de Deus ainda está por vir sobre a tua vida. Presta atenção: o maior de Deus ainda está por vir na tua vida, e ninguém poderá abortar os planos que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Então ele entra com os 8 discípulos ali e vai para a última Santa Ceia no cenáculo. Agora Jesus, aqui nesse momento, ele está com os 11 discípulos, porque Judas já ia sair para entregá-lo. E Mateus 26, versículo de número 36 diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Presta atenção: 8 discípulos em um local. Ele vai pegar Pedro, Tiago e João, e vai mais além, porque vai deixar os seus 8 para trás, e vai pegar os seus 3 mais próximos. O que eu quero dizer para você nesta noite é que Jesus andava com a multidão,
Jesus andava com os 12 discípulos e Jesus tinha 3 amigos mais próximos. O que eu quero que você entenda nesta manhã, você precisa ter 3 amigos mais próximos de você. Jesus tinha. Mateus 26, versículo 37, olha que lindo. E levantou-se Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a se entristecer e angustiar-se muito. Querido, a Bíblia diz que ele deixa Pedro, Tiago e João e vai um pouco mais além. Ele já tinha deixado os 8, já tinha ido com os 3 num lugar mais perto, e ele vai avançar, como nós lemos aqui na palavra do Senhor. Ele vai se angustiar muito, porque ele precisa ir, porque ele sabe que a missão dele já está chegando. E neste lugar, nesse local, ele começa a orar e começa a chorar, porque ele sabia o que estava pela frente. Então Mateus 26, versículo 38 diz assim: então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, fica aqui, velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Presta atenção, querido. Há momentos que você vai ter que passar pelo Getsemane da tua vida. Há momentos que você vai estar no meio dos 12, os 12 vão te servir e vão ser momentos maravilhosos. Mas vai ter momentos na tua vida que você só vai ter 8 que vai caminhar com você mais perto. Vai ter momentos como Jesus viveu, que somente os 3 que têm mais acesso vão saber da tua guerra, vão saber da tua luta e não vão te abandonar. E há momentos que você vai viver na tua vida que você vai ter que ir sozinho. E nesse momento é o momento que Jesus está indo para o Getsemane, lugar de prensa, lugar de profunda pressão, lugar que é só Ele e o Pai. E eu quero profetizar, ainda que você esteja vivendo um momento da tua vida, e você já chegou no Getsemane, e você está olhando: pastor, eu não tenho para quem mais pedir, não tenho mais para onde ir, momento de dor, de perda, momento que está me angustiando, pode ter certeza, passar pela pressão, se você passar por esta dor, se você encarar esse problema, Deus vai te dar um peso de autoridade que você nunca viveu na tua história. Queridos, presta atenção. Quantas vezes eu passei por momentos na minha vida de pressão financeira, de luta, de uma enfermidade na minha casa, de morte. Mas tudo aquilo foi um momento que Deus me permitiu passar. Eu não fiz da minha dor o meu problema, eu não fiz do meu problema a minha dor, eu não fiquei chorando pelos cantos da igreja, colocando no Facebook que eu estou triste. Não, eu encarei como se fosse o meu Getsemane, mas eu saí muito mais vitorioso do que eu era lá atrás. Hoje a vida não está em colorida. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, aleluia, Ele vem sobre nós, e Ele vai nos trabalhando, vai nos amadurecendo, vai nos moldando para aquilo que é o centro da vontade do Senhor. E eu quero profetizar: você vai sair daqui debaixo de um peso de autoridade que você nunca encarou na tua vida. Ainda que a luta esteja batendo na tua porta, ainda que você esteja vivendo um momento de perseguição, ainda que a enfermidade tenha entrado na tua casa, ainda que as perdas tenham acontecido, eu quero te dizer: aguenta um pouco mais, você vai passar, você vai vencer e vai chegar do outro lado, porque é uma promessa do Pai para a tua vida. Quantos creem assim? Diga amém. Aleluia. Presta atenção. Em primeiro lugar, o Getsemane é a própria encarnação redentora tomando forma. Eu vou repetir de novo: o Getsemane é a própria encarnação redentora tomando forma. Então o Getsemane não era apenas um lugar, era uma fase. Glória a Deus. Todos nós passamos por uma fase da vida. Alguns estão aqui e têm diversas experiências.
De repente o teu Getsemane foi um relacionamento que você entrou, acreditou, colocou toda a expectativa, mas passou por ele. Você está melhor do que você estava lá atrás. Outros de repente estão aqui nesta noite e tinham expectativa num bom trabalho, numa boa posição financeira, e de repente do dia para a noite você ficou desempregado, com dívidas. De repente a enfermidade chegou na tua casa. Mas eu quero te dizer que o Getsemane é uma fase, e eu estou profetizando: esta fase vai passar da tua vida em nome de Jesus. Esta fase que você está vivendo hoje vai passar na tua vida, e você vai sair do outro lado. Quantos creem assim? Diga amém. Amém? Então, em nome de Jesus, algumas características das fases do Getsemane na vida de um cristão. Quem quer saber, diga amém. Primeiro lugar, existem guerras que você não deve tentar lutá-las sozinhas. Sabe qual é o grande problema, às vezes, que eu observo na igreja, como pastor local, há 8 anos aqui? É que eu vejo primeiro as pessoas vão lá, fazem quebra-cara, depois elas voltam à igreja e procuram: pastor, dá para consertar isso aqui? Aí não dá. Por quê, querido? Algumas guerras você não deve tentar lutar sozinha. Guerras que você não deve lutar sozinho. Ele olha para os discípulos e diz: será que vocês podem orar comigo? Será que vocês podem ir comigo? Você já imaginou Jesus pedindo oração, dizendo para os discípulos: olha, vocês podem ir comigo? Então, se Jesus pediu ajuda, será que você nesta manhã também não deve pedir ajuda? Será que você não tem que atropelar esse orgulho que você está vivendo na tua vida e dizer: não, eu não vou lutar esta guerra sozinha. Eu, ainda que eu esteja indo para o Getsemane, ainda que eu esteja indo para um período da minha vida, eu vou dar um grito e pedir socorro, porque Jesus está pedindo ajuda para os seus amigos. Tem guerras que você não deve lutar sozinho. Você precisa aprender a pedir ajuda. Você precisa aprender a pedir ajuda. Então você precisa abrir o coração e contar com a companhia, com o esforço, com a oração, com o apoio espiritual de alguém. Para quê? Para que você não passe as lutas sozinho. Então Jesus vai nos dar um exemplo tremendo. Ele não vai para o Getsemane sozinho, ele leva os seus 12, mais para frente ele vai ficar com 8, vai os 3 para frente, mas ele vai chegar um momento que ele vai ter que encarar, mas ele não está indo sozinho. Então eu profetizo sobre a tua vida: Deus te colocará um sentimento no coração de pedir socorro, de pedir ajuda, de dar um grito, dizer para alguém: olha, eu estou passando uma crise no meu casamento, estou passando uma luta financeira, estou passando uma luta numa dívida que eu adquiri, mas eu preciso que você me ajude orando. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu já disse, tem desertos que as pessoas vão com as suas próprias pernas. Jesus aqui nesse momento, ele não está só. Ele tem 12, depois ele tem 8, depois ele tem 3, mas ele entende que ele vai chegar o momento que vai ter que ser a decisão de ir, e ele vai perguntar ao Pai: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Olha que tremendo. E ele de fato vai viver uma experiência tremenda. Então a palavra de Deus para a tua vida nesta manhã vai chegar o momento do seu Getsemane, mas você terá a cobertura de uma igreja orando por você, você terá a cobertura de líderes que vão estar orando por você, você terá a cobertura de pessoas que estarão guerreando as suas guerras, orando a sua luta, assistindo a tua guerra, e serão, para a glória de Deus, um instrumento poderoso para a tua vida. Quantos creem assim? Diga amém. Aleluia. A segunda característica da fase do Getsemane: a fase do Getsemane é uma fase onde as pessoas que você contavam, elas podem adormecer. Não foi assim que aconteceu com os discípulos? A fase do Getsemane é uma fase onde as pessoas que você estava contando, elas podem adoecer. Gente que você sabia que podia contar,
mas elas podem adormecer. Mateus 26, versículo 40, olha o que diz lá: e voltando para os seus discípulos, achou adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vai ter momentos dessa tua guerra que possivelmente aqueles que você contavam, eles podem sim adormecer no meio do caminho. Você pensou que eles estavam ali atentos com vocês, mas eles podem, pelo cansaço, vencer. Pessoa que não teve empatia com a sua dor, com a sua luta, porque Jesus, está ali no meio de uma guerra, enfrentando a guerra e esperava que eles estavam atentos, mas eles não estavam, eles estavam dormindo. Mas isso não abateu Jesus, isso não o paralisou, isso não o feriu. Ele se entristece, mas ele segue adiante. Então a palavra de Deus para a tua vida nesta manhã: ainda que você colocou expectativa no pastor, ainda que você colocou expectativa no obreiro, ainda que você colocou expectativa no seu marido, ainda que você colocou expectativa no teu patrão, ainda que você colocou expectativa na tua mãe, no teu pai, ainda que por um período eles adormeceram, eles se entristeceram, eles se distraíram, eles dormiram, isso não invalida a promessa de Deus na tua vida, isso não invalida os projetos que Deus tem para a tua vida, isso não invalida a palavra empenhada sobre a tua vida, isso não invalida tudo que Deus já liberou sobre a tua vida. O que você tem que fazer é continuar de pé, acreditando, andando mais adiante, orando, clamando, buscando, orando, porque uma hora Deus vai responder aquilo que você está atrás. Pastor, eu contei, pastor, eu acreditei. Quantas pessoas que eu conheço que porque receberam o primeiro não na vida, deixaram a igreja, deixaram o casamento, deixaram a empresa, deixaram o ministério, porque receberam o primeiro não. Eu quero dizer para você, é melhor ficar com o não de Deus do que com o sim do diabo. É melhor ficar, aleluia, debaixo de uma palavra, do que ir atrás daquilo que é obscuro. Então Jesus vai nos dar uma lição aqui. Mesmo encontrando os discípulos dormindo, ele não se desespera, mas ele sabe, Deus tem uma palavra: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que acontece? O pai não, o silêncio do pai é exatamente a resposta que ele estava esperando. Ele entende, se o pai ficou em silêncio, é porque ele quer que eu vá. Então, em nome de Jesus, um dos sinais que você vai entender nesta manhã, é que você vai consultar, você vai orar, e muitas vezes vai ter um silêncio da parte do Senhor, e muitas vezes ele vai dizer: olha, eu nem vou responder, porque você sabe o que você precisa fazer. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou dar uma resposta prática para você entender o silêncio. Semana passada um pastor me ligou dizendo: pastor, o sonho meu é levar o Hernandes Dias Lopes na nossa igreja, pregar. E aí eu liguei para o Hernandes e mandei uma mensagem: pastor, olha, há um querido príncipe aqui na cidade que gostaria de que o senhor fosse pregar na igreja dele. E o Hernandes leu a mensagem e não respondeu. Estava com ele no carro, novamente, falei da agenda, ele disse: vou ver, e não respondeu. Depois eu estava em casa, depois de 15 dias, o pastor me ligou e disse: e aí, deu certo? Eu falei: ele não respondeu, então ele não vai. Sabe por quê? Porque eu entendi no espírito que ele não queria me dar uma resposta. Ele disse: eu vou ficar no silêncio, e ele vai entender que eu não quero ir. Pastor, mas ele rejeitou uma agenda, ele não quer ir. E eu entendi. A mesma coisa acontece aqui no Getsemane. Estou fazendo uma conjectura, tá? Amém? Quem está entendendo? Sabe que uma conjectura, o pregador pode ilustrar um pouco o texto. Aqui Jesus pergunta: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O pai não responde. O discernimento do Espírito
ele sabe que o pai já está dizendo para ele: eu não vou tirar você dessa, eu vou fazer com que você vá e cumpra o propósito que eu tenho para a humanidade. Porque novembro de 2022 vai ter uma galera lá na Vila Galvão ouvindo a palavra, porque foram resgatados da morte para a vida, porque entenderam, você entendeu ao resgate, o plano que eu tinha para a humanidade. Glória a Deus. Quantos entenderam? Diga amém. A terceira característica do Getsemane é que a fase que você só vai conseguir passar pelo Getsemane orando. Eu atendi uma pessoa essa semana e ele contou uma história para mim, dizendo: pastor, olha, eu estou vivendo assim, e não tenho como pagar essa conta, eu não tenho. Aí eu disse para ele assim: você está no Getsemane. Agora, não dá para nós passarmos pelo Getsemane da vida sem orar. O grande problema das pessoas que eu conheço é quando elas estão apertadas, guerreando a sua vida pessoal, elas deixam de orar ao invés de orar. Pastor, olha, eu estou endividado, eu estou num beco sem saída, eu estou vivendo uma crise, eu estou vivendo uma guerra. Pastor, eu estou num mato sem cachorro, vamos dizer assim. Aqui Jesus nos ensina a orar. Olha o que diz Mateus 26:38, que diz assim: então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus está no Getsemane, momento de prensa, momento de tensão, momento de guerra, momento de dor, mas ele não abre mão da oração. O que eu quero que você entenda nesta manhã é que em crises que você esteja vivendo, seja ela qual nível de guerra for, você precisa entender que sem oração você não vai conseguir passar para o outro lado. Então Jesus está aqui a alma está cheia de tristeza até a morte. Ele vai aos discípulos e pergunta para eles ali: olha, orem comigo, velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra. Ele sabia que o Senhor estava ouvindo a oração dele. Então a tua resposta está a um passo de uma oração, a tua vitória está a um passo de uma oração, o teu milagre está a um passo da tua oração. Eu quero que você entenda que causas impossíveis podem ser revertidas através da oração. Então nesta manhã, dê um mergulho nas orações, ainda que você esteja numa angústia terrível, ainda que você esteja numa dor terrível, Jesus, mesmo passando por um período de guerra, de dor, de prensa, ele tem tempo para orar. Quem está entendendo, diga amém. 3 vezes Jesus vai dizer ao Pai: passa de mim esse cálice. O propósito da oração é saber que Deus já tem um propósito e um futuro planejado para mim. O propósito de oração é entender que não é o que eu quero, mas sim o que Deus tem para mim. Então Jesus, ele estava perguntando: Pai, qual é o teu propósito? Pai, qual é a tua vontade? Pai, o Senhor vai comigo, o Senhor está nesse negócio. Nós precisamos entender que Deus precisa fazer parte da nossa vida. Então nesta manhã, todas as decisões importantes, passe pela oração. Tire um tempo para orar, tire um tempo para buscar. Orar é relacionamento. Orar é relacionamento com o Senhor, e você precisa entender que Jesus, mesmo passando o período de guerra, de dor, de aflição, ele está orando e perguntando: Pai, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Não é a minha vontade, é a tua vontade. Quantos estão entendendo? Diga amém.
Pai, não é a minha, mas o Senhor quer me ensinar nessa história. Quantos estão entendendo, gente? Glória a Deus. E quarto lugar, a quarta característica do Getsemane é a fase de aprender a conviver com o silêncio de Deus. Que já teve um silêncio da parte de Deus, que Deus não te respondeu. Mateus 26, versículo 42, olha isso. Indo a segunda vez, orou dizendo: Pai, esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Às vezes nós oramos e Deus não nos responde. Às vezes nós clamamos a Deus e Ele não fala. E a gente tem que aprender a conviver com o silêncio de Deus. Você já viveu o silêncio de Deus? Em que você está orando por algo, buscando por algo. É tremendo. Eu não sei se você já se deparou em você estar no hospital e tem alguém dependendo do céu. E você olha para aquilo e você se sente impotente. E você ora ao Senhor dizendo: Senhor, dá o livramento. Senhor, tem misericórdia do teu filho que está nesse leito de enfermidade. Estende o teu favor, estende a tua mão. E Deus não fala absolutamente nada. O céu está de bronze. Então talvez você está aqui nesta manhã, nesta noite, em busca de uma resposta de Deus, e Deus talvez não te respondeu da maneira com que você gostaria que Ele respondesse. Então, em nome de Jesus, quando eu olho para Jó, a pergunta de Jó, amém? A palavra de Deus diz que Deus, Ele não vai responder as 70 perguntas que Jó vai fazer para Ele. E talvez você esteja aqui nesta manhã procurando uma resposta de Deus para a tua vida. Quando Deus decide romper o silêncio com Jó, Ele não vai responder nenhuma das perguntas que Jó tinha feito, mas Ele vai fazer as perguntas. Jó, aonde você estava quando eu pus o firmamento sobre a terra? Jó, aonde você estava quando eu coloquei o limite do mar? E ele vai dialogando com Ló, e Jó vai se diminuindo diante da presença de Deus, e entende: Deus não está no controle, Ele é o próprio controle das nossas vidas. Ele sabe de todas as coisas, e a palavra do Senhor diz que Jesus aceita o ide que Ele precisava ir, vai para a cruz, passa pela via dolorosa, é ali, Ele passa por todo o processo de dor, de perseguição, Ele passa por tudo que um ser humano talvez não teria condições de passar, vergonha. Ele vai ser cuspido, vai ser ali massacrado, vai ser ali chicoteado, ele vai passar por todo o período de dor, mas sobe naquela cruz como ovelha, sobe ao matador, e todos ficam ali espantados. Ele vai cumprir o propósito de Deus tinha dado a ele, e o grito de Tetelestai está consumado, a dívida foi paga, a missão que me foi dada foi cumprida. Tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu cumpri. A morte não tem poder mais sobre a humanidade, porque você, a partir do momento da cruz, você nasceu da morte para a vida. Então você vai, aleluia, e quando Jesus sobe, Ele diz: eu já vou nos preparar morada, já tem morada para você no céu, você vai viver junto comigo na eternidade. Então nesta manhã, é manhã de você assentar à mesa do Senhor, para tomar o cálice, comer do pão, entendendo, valeu a pena o sacrifício da cruz do Calvário. Eu posso gritar como Jesus gritou naquela cruz: o meu Tetelestai, porque já está consumado. Por isso, fica de pé sobre o teu lugar. Eu quero orar com você nesta manhã. Talvez você entrou aqui nesta manhã cheio de perguntas, amém? Cheio de perseguições, mas eu creio que o Senhor te trouxe aqui para você entender o período
que Jesus passa pelo Getsemane, porque não dá para nós falarmos da Santa Ceia sem falar do convidado. A figura mais importante da Santa Ceia não é falar de Davi, não é falar de Moisés, não é falar de Abraão, é falar daquele que é o principal convidado da festa. Hoje pela manhã eu tinha preparado um outro sermão e o Espírito do Senhor disse: não, o convidado sou eu, você vai falar de mim, você vai falar de mim, porque a festa é minha. Não dá para nós assentarmos à mesa e não falar da cruz. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então feche os seus olhos, agradeça ao Senhor por esta manhã.